Quero falar com você sobre decepção. Muitas são as coisas que nos decepcionam, nos frustram, nos tiram do foco, nos tiram do objetivo, nos tiram do propósito da nossa vida. Às vezes nós temos decepção no local de trabalho, temos decepção na escola, temos decepção na igreja, temos decepção em vários lugares. E a decepção nos desanima. A decepção nos tira, às vezes, o ânimo e a vontade de prosseguir. Prosseguir naquele propósito, prosseguir naquele caminho, prosseguir naquela direção. Às vezes nos decepcionamos em família, nos decepcionamos no relacionamento conjugal, nos decepcionamos nas amizades, nos decepcionamos nos namoros, nos decepcionamos de diversas maneiras. E a decepção nos desanima. O desânimo, quando vem, ele tira totalmente a vontade de você prosseguir, de você caminhar. E a palavra de Deus nos conta a história de 2 discípulos que se decepcionaram com um fato e desanimaram com um propósito. 2 discípulos que estavam junto com Jesus, caminharam com Jesus, conviveram com Jesus, aprenderam com Jesus, viram os milagres que Jesus fez e, de repente, eles se decepcionaram pelo fato de Jesus ter morrido, ter sido crucificado, ter passado por toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Esses 2 discípulos, eles, 3 dias depois que Jesus havia sido crucificado, eles decidiram sair de Jerusalém e ir para a cidade de Emaús. A palavra não traz precisamente, mas Emaús está a cerca de 14 quilômetros de distância de Jerusalém. Não porque exista a cidade lá, mas porque alguns arqueólogos acharam algumas rochas com inscrições que davam a entender que era de Emaús. Diante disso, a palavra nos mostra que 3 dias depois da morte de Jesus, eles saíram caminhando a pé de Jerusalém para Emaús. E no caminho, eles iam conversando sobre a morte de Jesus, sobre os fatos. A Bíblia diz que Jesus, nesse mesmo dia, havia ressuscitado. E o que aconteceu? Durante a caminhada, durante a jornada deles para Emaús, Jesus se manifesta e Jesus conversa com eles. A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24, versículo de número 17, diz assim: Então Jesus perguntou, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E aí o versículo continua dizendo assim: eles pararam entristecidos. Jesus aparece para eles no meio da jornada, mas não se revela, não diz que é Jesus. E Jesus ouve a conversa e pergunta, de que vocês estão falando? Eles ficam tristes e contam para Jesus a história de Jesus. E quando Jesus ouve, Jesus percebe que eles estavam fora do foco, fora do objetivo, e Jesus então começa a contar para eles, Jesus começa a falar com ele sobre todas as coisas que haviam sido ditas, todas as coisas que haviam sido pregadas sobre Jesus. Está aqui na palavra de Deus. E aí, o que acontece? Eles caminham com Jesus até Emaús e não têm o entendimento, não têm o conhecimento de que é Jesus que caminha com eles. Quando Jesus se revela para eles, eles então decidem voltar para Jerusalém. Mas eu quero focar com você no seguinte: o que levou aqueles 2 discípulos a saírem de Jerusalém e irem para Emaús? A decepção e a frustração. Eles deixaram a rota, deixaram o propósito e o chamado que Jesus tinha feito a eles. Eles deixaram de lado o foco que era, pós-morte de Jesus, agora dar seguimento ao ministério de Jesus. E aí o que eles fazem? Eles saem da rota por causa de uma decepção. Jesus se manifesta, eles voltam para Jerusalém, eles voltam para onde eles não deveriam ter saído. E lá eles têm a experiência de novamente rever o Senhor e conviver com Ele de uma outra maneira pós a sua ressurreição. E aí eu quero dizer para você, hoje, talvez você está frustrado, decepcionado com alguma coisa e saiu da rota. Deixa Jesus se revelar, deixa Jesus se manifestar na sua vida, abra o seu coração. Sabe por quê? As frustrações nos tiram da rota, mas Jesus nos traz de volta para a rota. Quando aqueles discípulos tiveram o entendimento que Jesus estava com eles, eles voltaram para Jerusalém. Hoje,
Jesus está com você. Então volte para o seu propósito, volte para a sua vida, volte para os seus sonhos, volte para os seus projetos. Um beijo no seu coração.